Não escutei o pronto ainda, Mariana. Pronto. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que o Cejusc de Ponta Grossa recebe na nossa casa, aqui nos Campos Gerais, todos vocês para esse evento que fala muito aos nossos corações, né? E todos os que trabalham com justiça restaurativa sabem da importância de termos as nossas convidadas que estão aqui conosco já. E eu queria, de pronto, agradecer todas as energias positivas que nós recebemos, todos os desejos de que esse evento corra da melhor maneira possível, todo mundo cruzando os dedos, né? E com certeza isso chegou até nós e também chegou até a Fátima e até a Kay. Então, hoje nós temos aqui nos Diálogos Restaurativos uma conversa com essa pessoa, essa norte-americana que já é brasileira, Kay Pranis, que é uma estudiosa da justiça restaurativa, que iniciou um grande trabalho aqui no Brasil, e é referência no Brasil, sim, em justiça restaurativa, e que conquistou essa referência com uma coisa que poucas pessoas têm, né? Sendo absolutamente coerente daquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Então, ela vive a justiça restaurativa, então é muito fácil para ela falar de justiça restaurativa. Então, eu nem preciso dizer, eu estou aqui muito emocionada, muito ansiosa por ela ter dito sim, né, para o Cejusc, para Ponta Grossa, para o Paraná. A Kay já esteve no Paraná por 4 vezes, 3 ou 4 vezes, se não me engano, já esteve em Ponta Grossa. E então eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa para todos. E a sua fiel escudeira, Fátima de Bastiani, professora, instrutora de justiça restaurativa, gaúcha, nossa amiga particular, minha professora, né? Foi ela que foi minha instrutora. Acabou de chegar num lugar maravilhoso, ela estava em viagem, então nós estamos falando com elas de 2 lugares diferentes dos Estados Unidos, né? E isso é uma grande possibilidade que essa tecnologia nos dá. Então, eu queria dar as boas-vindas a todas, né? E começar, né, dizendo para vocês que vai ser uma conversa absolutamente informal. Vamos nos levando com os temas que a justiça restaurativa vai nos trazendo, né? E eu já, antes de passar a palavra, então, vou pedir um pouco de paciência também, que quem já fez algum curso com a Kay, ou já viu alguma palestra, sabe, nós vamos aqui, eu vou falar, a Fátima vai passar para quem vai falar e volta, né, para todo mundo entender o que ela está falando, a Kay vai falando e a Fátima vai traduzindo para a gente. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, se você tiver problema de conexão numa plataforma, migre para outra, que estão nas 3 plataformas. Também gostaria de dizer que vai ter uma certificação desse evento, e ela vai estar disponível um link aí no YouTube já para vocês, para quem quiser depois fazer a certificação. Fatiminha, vamos lá então? Vamos. Kay, are you ready? I am ready. Yeah, great. So, let's begin. Quando a gente fala de justiça restaurativa, e a gente vem falando muito disso, assim, nesse tempo de pandemia, falamos muitas vezes aqui mesmo, em várias ocasiões, sobre o que é essa pandemia e esse movimento que vem trazendo cuidado, né? As pessoas estão com essa palavra, né? Falando termos de cuidado, usando objetos que nos remetem a cuidado, a própria máscara. E Leonardo Boff, né, fala desde 99 sobre a era do cuidado, né? Vários outros escritores vêm trazendo essa era do cuidado. Queria então começar a falar, começar esse bate-papo com a Kay, perguntando a ela o que ela acha
se ela também sente que que a humanidade está chegando, que essa era do cuidado está batendo na nossa porta, e como é que a JR pode auxiliar nesse novo caminho, nesse novo chão que nós estamos todos aprendendo a caminhar. Okay, so Laryssa has been talking about the era of care that has been written about by Leonardo Boff and in Brazil, and saying that we are entering into an era of care. How do you see this pandemic as an awareness for this era of care? And how can restorative justice help us be more aware and help us make it come true? I think that the pandemic has deepened our awareness of how important human relationships are to human health. Eu acho que essa fase da pandemia nos faz ver com uma profundidade maior o cuidado que nós precisamos ter entre nós. We are more intensely aware that we need to be with each other, we need to touch each other. It's not enough to meet our physical needs. E nós temos cada vez mais consciência de que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do contato com o outro, não é só uma necessidade física que nós sentimos. And care is about relationship, positive relationship. E cuidado tem a ver com os relacionamentos positivos. So I think that it's deepening at a very personal level each individual's awareness of how much they need relationship with others. Então eu acho que está aprofundando num nível individual, aprofundando essa conscientização de que nós precisamos uns dos outros. And now I'm going to speak to what's really obvious on the systemic level in the United States. E agora eu vou falar sobre aquilo que está muito óbvio no nível sistêmico nos Estados Unidos. The pandemic has torn away the veil that hid a lot of pain and inequity in our culture. Então, aqui nos Estados Unidos, a pandemia tirou o véu de cima de muita dor e de muitos contrastes que as pessoas não estavam exatamente conscientes a respeito. So it has given many middle-class people who are relatively secure a window into the lives of people who live without care. E tem aberto muito, principalmente na classe média, que é uma classe que que vive com segurança. A pandemia abriu uma janela para enxergar as pessoas que não estão sendo cuidadas. And I've personally been very conscious of the difficulty of living with uncertainty, not being able to predict anything in my life. E eu, pessoalmente, estou impactada pela ideia da incerteza. Não existe maneira de nós prevermos nada daqui para frente. And realizing that there are many, many people whose lives were characterized by that uncertainty all the time. E percebendo, me dando conta de que existem muitas pessoas cujas vidas vêm sendo pautadas pela incerteza o tempo inteiro. So it's increased my sense of privilege and my empathy for people who have not had the same kind of privilege in their lives. Então, isso aumentou
o meu sentimento de privilégio que eu tenho e I'm sorry, Kay, I got lost just after my privilege. Yeah, right, I'm trying to remember what I said. O senso de privilégio que ela tem e o quanto que ela tem de responsabilidade pelos outros. Isto. E quanta responsabilidade ela tem em relação aos outros. Isso. Obrigada, minha co-tradutora. Teamwork. Yeah. So where does restorative justice fit in all this? I believe that the restorative justice movement is a part of a much larger shift happening across the globe. Então, onde é que se encaixa a justiça restaurativa? Eu acredito que o movimento de justiça restaurativa faz parte de uma mudança muito maior no sistema global. So those are movements that are trying to help us move toward living together well, toward acting out of compassion. Então, esses movimentos são movimentos que nos levam em direção à nossa boa convivência e a nos preocuparmos uns com os outros. One example of that is the tremendous growth in the mindfulness movement in the last decade. E um exemplo disso é o crescimento da mindfulness, da atenção plena, na última década. I believe it comes from the same deep values of honoring others, of treating everyone with dignity, of coming from our heart. Então, isso eu acho que vem da mesma necessidade que nós temos de estar cuidando uns dos outros, que nós temos que cuidar de nós mesmos e cuidar uns dos outros num nível muito mais profundo do que se faz. So I think that in this constellation of different movements that I think are headed toward the same goal. Então, eu acho que nessa constelação de movimentos diferentes que têm o mesmo destino, que procuram o mesmo objetivo, the restorative justice movement has the most practical tools for how to live together differently. Eu vejo que a justiça restaurativa, ela nos traz as ferramentas mais práticas para nós fazermos esse movimento de convivermos juntos bem. So, for instance, going to the mindfulness example, the concepts of mindfulness are pretty abstract. Então, por exemplo, voltando a mindfulness, os conceitos da mindfulness são bastante abstratos. And the practice of meditation takes a lot of self-discipline. E a prática da meditação precisa de muita autodisciplina. I never mastered that personally. Eu nunca dominei isso, para falar pessoalmente. But circle is my mindfulness practice. Mas o círculo é a minha prática de mindfulness, é a minha prática de atenção plena. For me, that it's easier to access the wisdom of mindfulness in circle than it is with meditation. Para mim, é mais fácil acessar a sabedoria da mindfulness quando eu estou em círculo do que quando eu busco a meditação. And then the other aspect of the restorative justice movement is the tools for responding to when things go wrong. E outra coisa da justiça restaurativa é que ela nos dá as ferramentas para nós lidarmos quando as coisas dão errado. Some of these other movements that I would associate with this idea of care give us a vision of where we want to go and some tools to try to move in that direction. Então, alguns desses outros movimentos que se coadunam com as ideias da justiça restaurativa
nos dão algumas ferramentas de para onde nós queremos chegar. But restorative justice gives us the tools for when things go wrong, and they will go wrong in human relationships. Mas a justiça restaurativa nos dá as ferramentas para quando as coisas não dão certo. E as coisas não dão certo nos relacionamentos humanos. So how do we repair harm and heal, holding care at the center? That's what restorative justice gives us. I'll just go back a little bit. Esses movimentos de que a Kay falava são os movimentos de cuidado. Então, o que a justiça restaurativa traz são as ferramentas para que esse cuidado aconteça, para que se possa reparar o dano e que possa haver a cura dos relacionamentos também. So the restorative justice movement is just this incredibly practical way to try to live the ideas of the care movement. Então, a justiça restaurativa, ela nos dá essas maneiras práticas de fazer com que o cuidado exista entre nós. Ok? Finished. Terminou. Terminou. Eu acho que essa dificuldade, né, que a Kay apresentou, né, da gente não ter a certeza, isso também impactou muito, Kay, o trabalho da justiça restaurativa no Brasil, né? Eu digo, você vai traduzir? Vai. Yes. So, living with uncertainty has also affected the work with restorative justice in Brazil. E nós estamos parados há quase 5 meses, aqui no Paraná, quase 5 meses. And we have stopped for almost 5 months now in Paraná. Sem possibilidade de fazer os ciclos presencialmente. Meaning that we cannot have the circles with the people physically present together. E então começamos a pensar como poderíamos atender as demandas que apareceram das incertezas do momento. And so we started thinking, how can we deal with the uncertainties that have been brought to us? E iniciamos uma discussão, e não foi só no Paraná, em vários outros lugares, a respeito de promover encontros circulares virtuais. And so we started discussing it, not only in Paraná, but all over the country, about how to make things happen virtually, online. E o que muitos gostariam de ouvi-la, né, a esse respeito primeiro, a possibilidade da conexão genuína, mesmo que não haja presença física. Okay, so the first thing is, what are your thoughts about the possibility of having a genuine connection, even though you're not physically together? Okay? Yeah, so before COVID, I had some doubts about the capacity of the virtual world to achieve that sort of connection. Então, antes da pandemia, eu tinha dúvidas quanto à capacidade de se alcançar essa conexão online, não presencial. But because of the pandemic, we started doing virtual circles here to support people in the trauma of the pandemic. Então, pensando por causa do Covid, por causa da pandemia, nós começamos a fazer círculos online para acolher a dor das pessoas, essa incerteza das pessoas, círculos para dar apoio.
And what I discovered was that we could make profound connection even through the limitations of the internet. E o que eu descobri foi que nós conseguimos conexão profunda mesmo com as limitações da internet. I just had an experience yesterday. Acabei de ter uma experiência disso ontem. I'm working with a friend in New York doing a training that's once a week for 2 hours for 12 weeks. Tenho uma experiência com uma amiga de Nova York, que nós estamos dando uma capacitação uma vez por semana, por 12 semanas, de 2 horas cada semana. Yesterday was our week number 9. E ontem foi a semana de número 9. And there's a woman in the group who several weeks ago told us that this was really not her kind of thing. She's not interested in the feelings. She's concerned about how much time we take for check-in each time we meet. This is just, she said that she really had questions in her mind about whether it was worth her time to be coming to this. Uhum. Então, uma senhora que no início, depois dos primeiros encontros, ela começou a dizer que ela tinha dúvida de que se isso realmente valia a pena, passar tanto tempo fazendo um check-in, e passar tanto tempo que não era a praia dela falar sobre sentimentos, e que ela disse, não sei se eu não teria uma coisa melhor para fazer do que fazer esse curso. She's a very logical person. She's interested in the facts. Ela é uma pessoa que é muito lógica, interessada nos fatos. She's working in schools. She wants to figure out how to do what she's supposed to do. E aí ela trabalha em escolas e ela está tentando descobrir o que ela pode fazer, como é que ela vai ter que trabalhar. We listened to her. People responded that sometimes they felt the same way. We honored how she was feeling. As pessoas responderam para ela, disseram que às vezes se sentiam da mesma forma e deram uma resposta para esses sentimentos que ela trouxe. She relaxed into the space with us. E aí ela relaxou no espaço junto com a gente. And yesterday, she identified that she has childhood trauma and she's going to participate in the healing circle that the program offers for childhood trauma. E aí ela ontem compartilhou conosco que através dessa capacitação, através desses círculos, ela identificou trauma na sua vida. E agora ela se inscreveu para fazer os círculos voltados para a cura de trauma, dessa mesma associação. And one of the really interesting things was that her mother was a social worker and had taught her to be cautious about uncles and that sort of thing around sexual abuse as children. E aí a mãe dela era assistente social e desde que ela era pequena a mãe a avisava para ter muito cuidado com tios, com gente se aproximando dela, para ter cuidado de toque e essas coisas. So the mother thought she had really protected them from risks. E aí a mãe achava que ela tinha protegido seus filhos do risco de abuso sexual, né? But her mother did not tell them about cousins. Did not tell about? About cousins. Peers. Então, a mãe tinha falado dos tios, de adultos, mas a mãe achava que a tinha protegido, mas esqueceu de falar nos primos. So they never talked about it. Então, nunca falaram sobre isso. And now she's going to go participate in a program to do some healing.
E agora ela vai participar de um programa para buscar essa cura desse trauma. It's the same result we see in in-person circles all the time. E esse é o mesmo resultado que nós vemos nos círculos presenciais, fisicamente juntos. Someone who comes in who's very skeptical and not so sure they want to be there, and then they are profoundly impacted. Às vezes as pessoas chegam com muito ceticismo, sem muita certeza de que querem fazer aquilo, e de repente elas são profundamente impactadas. So I don't think it's the same. I miss the physical presence. Então, eu não acho que seja a mesma coisa. Eu sinto falta da presença física. I have to work harder as a facilitator to stay completely present. Eu tenho que trabalhar muito mais duro como facilitadora para permanecer totalmente presente. In physical circles, I don't have to work at that. It's just there for me. Para mim, quando os círculos são presenciais, fisicamente todos juntos, eu não preciso me preocupar com isso, eu simplesmente incorporo aquela presença total. But in virtual circles, I have to work a lot harder to make sure I stay completely attentive to whoever's speaking. Mas, nos círculos virtuais, eu tenho que prestar muita atenção a mim mesma para que eu esteja totalmente presente. But I have found that if I do that, then profound connection can be made energetically. Mas eu descobri que se eu consigo essa presença total, essa conexão energética, ela vai acontecer também. It takes us to paying attention to the ideas around energy not being constrained by the physical limitations we're familiar with. E nós temos que aprender could you repeat that? I'm not sure I got it exactly. Yeah. So this situation is pushing us to examine the idea that energy moves across thousands of miles. Então, as restrições que nós sentimos com fazendo esse trabalho no virtual, e à medida que a gente faz, a gente percebe o fato de que a energia, ela pode andar e ela se movimenta, não só naquele espaço limitado. And this is not a new idea, but we've not experienced that so directly before. Essa ideia não é nova, mas nós nunca tínhamos tido essa experiência tão diretamente. Okay. Can't hear. Sim, yes. Não. Eu acho que essa necessidade, né, apareceu em virtude da impossibilidade do físico. So this need arose from the fact of the impossibility of being physically present together. Yes. For me, the question that arose was, is virtual circle better than nothing? And for me, it was a very clear yes. And so we tried it. Mm-hmm. And it turns out to be a lot better than nothing. Então, a pergunta que surgiu foi, o círculo virtual é melhor do que nada? E a resposta foi claramente sim, é melhor do que nada. O que a gente não esperava é que ele fosse tão melhor do que a gente pensou que poderia ser. Dentro dessa temática da energia caminhar, não só no físico, mas também no virtual,
Como é que o facilitador se posiciona? Uma preocupação que vem muito aqui é com relação a manter o lugar seguro. Okay, so talking about the energy that moves, and the question that arises to me is, how can the facilitator ascertain that that is a safe space for everyone? So, first of all, you can never be certain it's a safe space for everyone. That's not in our power. Primeiro de tudo, não se pode garantir que vai ser um lugar seguro para todo mundo. Isso não está no nosso poder de conseguir isso. As facilitators, we're always trying to maximize safety, but never promising safety. Então, como facilitadores, nós sempre temos que maximizar a sensação de segurança, mas nunca podemos prometer que será seguro para todos. And in that sense, I don't find virtual circles different than physical circles. E nesse sentido, eu não acho que os círculos virtuais sejam diferentes dos físicos. You make sure that as a facilitator, you're constantly inviting people to let you know how it's feeling for them. Então, no círculo virtual também é muito importante que o facilitador verifique com os participantes como é que eles estão se sentindo. And you make sure you never react defensively if somebody says that it's not working for them. E é muito importante também não reagir, não se colocar na defensiva se alguém trouxer a ideia de que não estão se sentindo, não está funcionando para ele. And you spend time creating the container before you try to talk about anything deep. E você passa o tempo, usa tempo suficiente para criar esse ambiente antes de se aprofundar em alguma coisa. And you can periodically come back to the question are you feeling okay in this circle? Is there anything not working for you in this circle? E nós temos que voltar de tempos em tempos e perguntar: vocês estão se sentindo bem? Tem alguma coisa que não está funcionando bem para vocês? And to the degree that you can, you're watching people's facial expression and the body language that you can see. You can't see as much, but you're watching it. E tanto quanto possível, devemos prestar atenção na expressão facial, na linguagem corporal, que a gente não enxerga muito, né? Mas prestar atenção principalmente na expressão facial das pessoas para sentir como é que elas estão indo. And always your own willingness to be vulnerable as a facilitator opens the door for other people to tell you if there's something that's hard to say. E você, como facilitador, quando você expõe a sua vulnerabilidade, essa é a primeira porta que vai se abrir para que os outros se sintam confortáveis em também compartilhar a sua vulnerabilidade. The one thing that you can't do is that you can't follow someone out of the room if they leave to check on them. E uma das coisas que a gente não consegue fazer é seguir alguém que saiu da sala, né, para ver o que aconteceu. So one thing that you can do if you're talking about something that's really emotionally difficult. Então, uma coisa que você pode fazer, se, por exemplo, estiverem falando sobre uma coisa emocionalmente difícil para todos, you ask people to talk about what are the resources they have available to them if they're triggered. A gente perguntar para os participantes que recursos eles têm para acessar se alguma coisa for acionada neles.
So if people have planned ahead, then they'll be okay. They'll know what to do if they get triggered. E assim, quando a gente planeja isso antes, as pessoas podem se preparar e pensar quais são os recursos que elas têm para acessar, se alguma coisa fizer com que elas se sintam mal. Another thing you can do is have people create their own little tiny center in their home where they're participating. E outra coisa que se pode pedir também é que eles tenham um pequeno centro na sua casa, que eles montem esse pequeno centro. And they put their value in there, and they put the name of someone who's an important teacher or mentor, and they bring an object that is really grounding for them to have in that center. E nesse centro, nós podemos pedir para eles que coloquem o seu valor, que coloquem escrito, né, o seu valor, que coloquem o nome de um mentor e que coloquem um objeto que ajude a centrá-los, que eles se sintam seguros com aquele objeto, que lembre alguma coisa que os deixe seguros. And when you create that center, you know, you're instructing people and creating that, and you can tell them that if they feel upset or disturbed, that they can just take a deep breath and look at their center to calm themselves. E a gente pode instruir os participantes também que quando eles se sentirem acionados por algum sentimento ruim, alguma coisa ruim, que eles observem aquele centro criado por eles para que isso possa ajudá-los a se centrarem novamente. Another thing that is, I think, very important in virtual circles is to engage the body periodically, because it's easy to disconnect from the body when we're using a screen. E outra coisa é nós lembrarmos as pessoas durante o círculo de se conectarem ao seu corpo, porque é muito fácil a gente ter essa desconexão quando o encontro é virtual. So using body awareness in opening is helpful, or então, go ahead. Yeah. Sorry. Então, usar a conscientização do corpo na abertura. And if, for instance, you're in a circle and some tension arises, you can do a round where you ask people, where are you feeling this in your body? E se existe alguma tensão que se cria durante o círculo, você pode fazer a pergunta: em que parte do seu corpo você está sentindo essa tensão? Because if you can help people stay connected to their bodies, that really also helps them if difficult stuff is coming up emotionally. E quando você pede que as pessoas se conectem com seu corpo, isso também as ajuda a se centrarem quando alguma coisa difícil surgir. So I see these as relatively slight modifications from our physical circles to the online circles. Então, eu vejo essas como pequenas modificações para quando nós fazemos círculos virtuais, comparando com quando nós fazemos círculos com a presença física. Uhum. Lari, não estamos te escutando, linda. Assim, fechar, tem muito barulho aqui nessa hora aqui em casa, criança na rua, cachorro, eu fecho o microfone e esqueço de abrir. Sorry for that. E quais seriam, assim, isso que a Kay está falando se referem a ciclos de cuidado, ciclos de apoio, não, Fátima, pelo que eu entendi. Ok, vamos perguntar. Vamos lá. So, Laryssa is asking, from what she's understanding,
you're talking about support circles. People are doing all kinds of circles online. A Kay está nos dizendo que as pessoas estão fazendo tudo que é tipo de círculo online. Uhum. I've not done any conflict circles because that hasn't come up in my work, but I am doing some training online. Eu não fiz nenhum círculo de conflito online, porque não apareceu nenhuma possibilidade para isso ainda, mas eu estou dando capacitação online. Mas a capacitação para, como se fosse a capacitação para facilitadores, Fátima? Aquela inteira, eu não entendi essa parte. Okay. Ou capacitação para fazer ciclo de conflito online? Are you training people to be facilitators in virtual circles? Or are you training people to do all kinds of circles online? In the moment, we're training people to do virtual circles because there are almost no opportunities to do physical circles, but I'm telling them that they will be able to transition, and that the best way to transition is to apprentice with someone who had done physical circles before. A capacitação que eu estou dando para eles fazerem círculos virtuais, eu estou dando a orientação de que a melhor maneira para aprender a fazer círculo é praticar junto com alguém com experiência. Em ciclos físicos daí, em ciclos presenciais, é isso? Is that in physical circles or in online circles as well? When we get to being able to be back in physical circles, I'm telling them that they just need to co-facilitate with someone who has previously done physical circles. Então, quando nós pudermos voltar a fazer círculos com a presença física, eu digo a eles que eles têm que começar facilitando círculos junto com alguém que já tem experiência. I believe that the physical form it's like a crutch for human beings. Eu acredito que a forma física é como uma muleta para os seres humanos. Okay? It helps us to be together in a different way. Nos ajuda a estarmos juntos de uma maneira diferente, mas But the goal is to be together in a different way. The goal is not the crutch. Mas o objetivo é nós podermos estar juntos de um jeito diferente. O objetivo não é ter a muleta. So for those of you who've been with me and have ever seen my tree image around the understanding circle. Então, para aqueles que já participaram comigo, e quando eu explico o círculo usando a imagem de uma árvore, the root system is around the values and the indigenous teachings, like the 7 core assumptions. Então, as raízes são os valores e os ensinamentos indígenas, que seriam os 7 pressupostos principais. Those can be applied in every context. You do not have to be sitting in circle. E isso pode ser aplicado em qualquer contexto. Você não precisa nem estar sentado em círculo para aplicar os valores e os 7 pressupostos. For me, those hold the deep truth of what we're trying to do. Para mim, isso carrega a verdade profunda daquilo que nós estamos tentando fazer. The physical form of the circle helps me to be more like that, but the goal is to be in the roots. Então, para mim, o círculo físico me ajuda a conseguir isso, mas o objetivo é nós estarmos sempre
dentro dos valores e dentro dos pressupostos. Nós vivermos com os valores e com os pressupostos, a partir deles. So for me, circle is so much about how I'm holding myself in relationship to the participants. Então, para mim, o círculo tem muito mais a ver com como é que eu estou me posicionando em relação às outras pessoas que estão comigo. And for me, that needs to be deeply rooted in care and living together well. E para mim isso tem que estar enraizado profundamente no cuidado e na boa convivência. And that can translate to virtual circles for me. E isso, para mim, pode ser traduzido para os círculos virtuais também. It's harder, but it's possible. É bem mais difícil, mas é possível. Because that physical form supports us in being in alignment with those values and those teachings, but it's not the only way. Então, o formato do círculo, nós estarmos sentados em círculo, nos ajudam a nos manter alinhados com esses valores, esses princípios, mas não é a única forma. Tá muito, isso está sendo muito discutido, né? Essa transição para o virtual. This has been discussed a lot, this transition to the virtual mode. E eu acho que a principal questão é isso que a Kay falou a respeito de ter em mente que tem que ser mantidas as raízes da justiça restaurativa e dos 7 pressupostos, daquilo que a gente pensa. E o facilitador tem que... Aí é uma questão dessa construção do facilitador. O facilitador tem que auxiliar nisso, para que isso não se perca, porque senão o processo se perde, né? Esse processo circular. So, what Laryssa is bringing is that the most important thing is to be aware of the roots of restorative justice and to have those values and those core assumptions always in mind when you're doing any kind of circle, you know, in either physically or virtually or Yes. who else? Yes, for What me, else? that has always been the nature of this work for me. Então, para mim, essa tem sido sempre a natureza desse trabalho. That it's never been about the form. The form is incredibly helpful to us, but we need to be really careful that we don't confuse the form with the deep way of being that we're trying to achieve. Então, é muito importante nós não nos atermos à forma. A forma nos ajuda, mas nós temos que ter em mente o que está apoiando o que nós estamos fazendo, que seriam os 7 pressupostos e os valores. Então, que isso é o importante. E, então, o mais importante é não nos determos na forma, mas nos valores. O que tem que ser mais enfatizado? Valores e princípios. And it's why it's so important to keep going back to those conversations, the conversations about values, the conversations about the 7 core assumptions, because repetition matters. We are Just a moment. Então, é muito importante nós voltarmos de novo e mais uma vez para discutir valores e os pressupostos. A repetição é necessária. Because nós precisamos. We are deeply steeped in our cultures in the opposite of those values and those core assumptions.
porque nós estamos profundamente afundados na nossa cultura, nas nossas culturas, que vão de encontro, que estão na direção oposta ao que esses valores e esses pressupostos pregam. Ok? E quais seriam, dentro dessa ideia, né? E eu acho que é bem subjetivo isso que a gente está falando, né? Até alguém me mandou aqui no WhatsApp que ficou confusa a história quando eu perguntei se os ciclos eram de conflito e não. Então, assim, eu não sei se a gente pode esclarecer isso, Fátima, né? Uhum. Se a Kay, pelo que, não sei se foi o que você entendeu também, mas pelo que eu entendi, ela tá treinando pessoas para atuar em ciclos virtuais Uhum. e não fez ainda nenhum ciclo de conflito, mas acha que, porque não apareceu a oportunidade dela fazer, é isso? Veja se é isso. Sim, sim. Né? Sim. Mas eu quero confirmar com ela a respeito da capacitação que ela dá, Tá. se ela Isso. vê a possibilidade dessas pessoas que foram capacitadas de fazer círculos de conflito online também. Isso é importante. Pode ser? Até porque o que começou a se discutir aqui, você pode já colocar um bloco para ela, né? Uma possibilidade de fazer alguma coisa híbrida. Então, uma capacitação que seja online, com uma possibilidade posterior de uma presença, da vivência, do presencial, para que se fechasse essa capacitação. Okay. So there's still one question that people were not really certain about, is you're training new facilitators. Do you see these new facilitators doing conflict circles online? Well, new facilitators should ease in the same way we do with physical circles, is that you get training, you get some experience, hopefully co-facilitating with talking circles, with non-conflict circles. You get enough experience there, and then you get more training, and then you co-facilitate with someone who has experience. So I see it as the same process that we've been promoting for physical circles. So yeah, I would see it as like the way we do it, is that you don't jump from a physical training straight to doing conflict circles, and you wouldn't in a virtual training as well, and that you want to be co-facilitating. Yeah, the other piece is, so one modification I've made in doing online training, and this is only possible because it's online. Mm-hmm. Ok. O que a Kay nos traz é que, assim como nas capacitações presenciais, ninguém sai da capacitação fazendo círculo de conflito. Aí que é. E ela também disse que os círculos, a capacitação que ela dá, a ideia é de que as pessoas peguem experiência fazendo círculos de diálogo, círculos de apoio, preferencialmente com alguém já com mais experiência. E aí, depois de praticarem bastante os círculos de diálogo e círculos de apoio, voltariam para outra capacitação para estudar ou para serem capacitados para círculos de diálogo. Saindo disso, de novo, vão co-facilitar, sempre co-facilitar com alguém experiente antes de seguir. Então, seriam duas etapas, e aí a outra pergunta, que era o final do bloco, era
se essa possibilidade que começa a se discutir aqui no Brasil de fazermos um treinamento para formação de facilitadores com uma parte, vamos dizer, 40 horas online, sei lá, enfim, né? E aí um momento para que haja o presencial. E aí... So, also what has been discussed in Brazil is to have a training online, and then when possible, right, Laryssa? When possible, to have these people present to do a training, a part of the training, experiencing what a circle is like in the physical format of a circle. Sorry? O final, né? Fazer o final do treinamento ser presencial. Okay, and the end of the training would be physically present together. Yeah, I think that if you can do that, that's a stronger situation than not coming together. Então, se conseguir fazer isso, é uma maneira muito mais fortalecida do que só fazer online. But the other thing that I'm doing with online training is that we establish, excuse me, that there will be a monthly coaching session with me after the training is over. Ok, outra coisa que eu inovei no meu caso foi que depois da capacitação nós vamos ter um encontro mensal para conversar sobre como estão fazendo e o que está acontecendo. So they can bring back their questions and their challenges as they're actually trying to do things. Então, os participantes vão trazer de novo as perguntas que eles têm, os desafios que eles vêm enfrentando à medida que vão aplicando a ferramenta. And in this case, the virtual part is an advantage. E neste caso, poder fazer isso virtualmente é uma vantagem para nós todos. Because I traveled to train, then I couldn't be available monthly. Por exemplo, eu viajo para fazer as capacitações e eu não conseguiria voltar a cada mês para cada lugar que eu estive. But by the internet, I can be available monthly. Mas, com a ajuda da internet, eu posso estar disponível para eles. Isso eu acho que no final nós vamos ter se enxergarmos a possibilidade, vamos ter um ganho, Fátima. And so, could we say that in the end, if we have this possibility, it would be a gain, actually? I believe, actually, in the US, that it has been a gain. Eu acredito que nos Estados Unidos tem sido um ganho. We have seen people willing to sit in virtual circles who would never sit in a physical circle. Nós vemos pessoas que estão vindo para os círculos, pessoas essas que nunca participariam de um círculo presencial. Largely because of the disorientation and the craziness of the pandemic. Sim, principalmente pela desorientação e pela loucurada toda dessa pandemia. In many places, in many workplaces, they have used circles as a support process for the workers online. E muitos dos locais de trabalho têm usado círculos online para dar apoio para os funcionários que estão em casa. These workplaces would never have allowed the time to do a physical circle in the workplace. Esses locais de trabalho nunca teriam dado a opção de ter um tempo para fazer círculo.
com os funcionários. E na So pandemia está acontecendo. I think we've seen an expansion of awareness of and use of circles because of the possibility of doing it virtually. Então, eu acho que nós percebemos um aumento da conscientização do poder do uso do círculo na pandemia. Tratando mais especificamente do caso dos ciclos de conflito, né? Até algumas pessoas estão me passando isso, né? Como é que isso está sendo feito nos Estados Unidos, né? Se está sendo, se é quem tem, né, notícia disso. Porque até onde a gente sabe, aqui no Brasil, alguns movimentos estão sendo feitos nesse sentido. E aí a preocupação aumenta, né? Por conta dessa questão. Até uma pessoa tinha me falado, tá, mas e daí se a pessoa some da sala, eu faço o quê? Né? Num ciclo de conflito, né? Estamos ali vivendo um momento tenso e aí a pessoa desaparece da tela, ou cai a internet, aí alguma outra pessoa falando, mas nos Estados Unidos não cai a internet. Cai, sim. Obrigado, Fátima. Então, assim, essas questões, né? Eu falo bastante e você vê o que você... Okay. So, what Laryssa is bringing, that there are people asking about virtual circles for conflict. If you have news of anybody doing that in the US and how it's working. And okay. Yes, definitely. Dividi. There are definitely people doing that in the US. A friend of mine was working with the Minnesota Department of Human Services for workplace conflict, and she has continued to do circles, virtual circles around conflicts in the workplace. Ela traz o exemplo de uma senhora que trabalha com conflitos no local de trabalho. E ela tem feito círculos de conflito em local de trabalho, ela continuou fazendo na pandemia. And another question is, Kay, how do you deal the possibility of you're doing a conflict circle and somebody gets mad and simply disappears, or you don't even know what kind of reaction that is, but he disappears, or the internet fails you. And they were saying, oh, but I don't think the internet fails in the US. And I told her, yes, it does. Yes, it does. Yes, I fell out of a support circle as the facilitator because my internet failed. A Kay está dando exemplo de que ela caiu fora de um círculo de apoio em que ela era facilitadora e caiu a internet na hora, no meio do círculo. Então, acontece sim. So it's just like if somebody ran out of the room in a physical circle, you'd process how that felt for the others, and you would try to make contact with the person who left to find out what's going on with them. Então, se agiria da mesma forma que se age no círculo presencial, se pergunta para os outros participantes como é que eles se sentem a respeito da saída daquela pessoa e depois tentar fazer um contato com quem desapareceu. And it probably increases the need when you're talking about guidelines for people to talk about what triggers them and what they will do if they get really upset by something that happens in the circle. Então, o importante é, na construção das diretrizes, também perguntar para as pessoas o que aciona os gatilhos deles.
e o que eles normalmente fazem quando esses gatilhos são acionados. Sometimes groups have a guideline that is if I leave, I agree to explain to the group why I'm leaving. Tem grupos que colocam uma diretriz assim: se eu sair do grupo, se eu sair do encontro, eu concordo em explicar por que eu saí ou por que eu vou estar saindo. It is important to allow people to leave if they need to for their own well-being, to take care of themselves. É importante nós permitirmos que as pessoas saiam do círculo se elas sentirem essa necessidade e elas precisarem cuidar de si. So if someone was feeling so upset that they knew that they would not be able to follow the guidelines anymore, Então, por it's okay exemplo, for them to decide to leave. se alguém fica tão chateado que sabe que não vai conseguir se ater às diretrizes, ele escolhe sair para não falhar com o grupo. And then Existe you just try again another time. E aí a gente tenta de novo, mais uma vez, em outra ocasião. And maybe you do a little more preparation in between. Maybe somebody needs more support than they had. Então, provavelmente, tem que fazer uma preparação mais aprofundada com as pessoas e eles precisam, talvez essa pessoa precisasse de mais apoio do que aquilo que foi oferecido para ele antes do círculo. And you try to stay in touch and make sure that you're conveying the idea that you care about what's going on for them. E você vai tentar manter contato com a pessoa que saiu, para que ela saiba também que você se importa com ele e com a participação dele ou dela. And somebody may not answer your calls or your texts, and then that's their choice. E pode ser que alguém não responda às suas chamadas ou aos seus textos, mas aí, as suas mensagens, mas aí é uma escolha que a pessoa tem. And the rest of the group can decide whether they still think it's worthwhile to talk through the situation. E o resto das pessoas, os outros participantes, podem discutir se eles acham que vale a pena continuar, se eles acham que é válido continuar sem a pessoa que saiu ou não. Fica tudo leve, né? Isso é uma característica da Kay, né? Ela sempre deixa as coisas leves e a coerência está nisso, para mim, pelo menos. Laryssa says that you make things lighter. And anytime you bring yourself into something that you make things lighter around you. And that's the coherence with the work you do. Thank you. Thank you so much. Muito obrigada, Laryssa. Uma pergunta mais prática, Kay, quantas pessoas, normalmente, os ciclos que você está conduzindo, né? Com quantas pessoas, né? Porque uma coisa que a gente vê é que o número de pessoas faz muita diferença no virtual. Então, qual seria né? Okay. So, what's your suggestion about the number of people in a virtual circle? Good question. Boa pergunta essa, né? For instance, in training, we can't have 25 people. It takes too long. You can't sit in front of a screen that long. Então, por exemplo, se você vai fazer uma capacitação virtual, 25 pessoas é demais. Demora muito e a gente não consegue ficar sentado na frente de uma tela por tanto tempo seguido. So it's about half, 12 to 15. Então, eu diria metade, 12 a 15 no máximo. People are doing some non-conflict circle experiences where they use the
the Zoom capacity to go into smaller rooms, and they have a facilitator in each room. So there are some things you can do with larger groups, but your basic stay together circle, for me, has to be smaller virtually. Aham. Tem algumas pessoas fazendo círculos de apoio, e quando são muitos participantes, eles usam a ferramenta do Zoom para colocar em salas menores, e cada sala teria um facilitador diferente, né? Então, porque virtualmente, realmente não dá para ter tantas pessoas ao mesmo tempo. Ok? E seguindo nessa linha, né? Quais seriam os limites, fora essa questão da... Quais seriam os limites para um círculo virtual, Fátima? O que ela pensa, assim? O que o universo virtual dá de limite para nós? What are the limits that the virtual universe gives us regarding circles? I don't really know, because I can't, right now I can't distinguish between my personal limits with the virtual world and the actual limits in the virtual world. A Kay diz que ela não consegue pensar agora misturando os meus limites pessoais com os limites do universo virtual, com os limites de um círculo virtual. Except that there is one that seems pretty clear. We can sit in circle for nearly 8 hours physically, and people can't do that virtually. Então, eu posso pensar numa limitação que me veio agora. As pessoas conseguem sentar em círculo durante 8 horas num dia, mas isso não funciona virtualmente, não tem como. So I think there is something about that immersion that you get in sitting with the same group of people for 8 hours in one day. You can't get quite the depth online. E que tentar fazer isso online, de sentar tanto tempo junto no mesmo dia, como se faz, né, nas capacitações, que não tem como se atingir a profundidade que se atinge no pessoal. But in terms of applications, I actually don't see limits yet. Mas, em termos de aplicação, eu ainda não consigo ver limites. E, bom, né, nós já estamos com 1h20, eu vou fazer uma pergunta para a gente ir se encaminhando e para você poder aproveitar o lago aí, Fatiminha. Não, estou aproveitando muito o nosso encontro aqui. Como é que vai ser quando voltar? Será que vai ficar... nós vamos perder esse ensinamento? Ou isso vai se agregar à volta? Enfim. Qual o ensinamento, Laryssa? O ensinamento virtual, né? Esse ensinamento virtual, okay. Tudo que nós estamos aprendendo agora. Quando nós pudermos voltar, né? Depois da vacina. So, when we come back to the normal world after the vaccine, do you believe the virtual training will keep going, or the virtual circles will keep going, or will we lose that capacity? Oh, they'll keep going, because there are some situations where people are not in the same city and they need to come together. So there is a program here called Hidden Water that works with adult survivors of family systems where there was childhood sexual abuse. It's in New York City. They were doing virtual circles for about 2 years before the pandemic.
Oh, ok. Então, o que a Kay disse é que vão continuar assim. E ela dá o exemplo de um programa nos Estados Unidos que chama Hidden Waters, águas ocultas, e que se trabalha com pessoas em que existia abuso no sistema familiar e as pessoas se localizavam em pontos diferentes, não é? E elas vinham fazendo esses círculos online há 2 anos, antes da pandemia. Então, às vezes, por dificuldade de locomoção ou outros motivos, já estavam fazendo esse tipo de círculo online. They started because if you weren't in New York City, you couldn't access this healing circle. Eles começaram a fazer online, porque, por exemplo, se você mora na cidade de Nova York, era muito difícil acessar o lugar onde eram feitos os círculos, né? And then they discovered that there were some advantages to online circle. E aí descobriram que havia algumas vantagens para os círculos online. That to be able to stay in your own home, safely in your own living room, to talk about such a difficult subject was helpful to some people. Que para algumas pessoas, elas poderem ficar no conforto e na segurança da sua casa para falar de assuntos extremamente difíceis, as ajudava a se abrirem. So they felt that that it was important to offer both in-person and online circles. E aí eles acharam importante poder oferecer as duas opções, de se encontrarem pessoalmente ou virtualmente. And I think that will continue. It's just like what we're doing now. Actually, I couldn't be with you physically. Eu acho que isso vai continuar, porque, por exemplo, eu não poderia estar aí com vocês agora, nesse momento, né? Então... Eu acredito que vai haver uma mescla, né? E vai ser mais uma ferramenta, né? Nós que falamos tanto disso, eu acho que nós vamos trabalhar num mundo onde vai haver essa possibilidade de, em alguns casos, o ciclo virtual alcançar, né? E em outros não. A única preocupação maior é com relação sempre a garantir a qualidade do que é ofertado para as pessoas, né, Fátima? Assim, a construção da justiça restaurativa no Brasil teve sempre muito cuidado, muito apreço, as coisas foram feitas sempre de uma forma que não se desmoronasse nada, né? Eu acho que penso que a Kay também falou muito disso, né, em outras palavras, mas a delicadeza com o método, né, com aquilo que nos propomos a fazer. Isso vai para além do que é físico ou digital, né? So Laryssa says that we will probably have a mixture of online and presential with the in presence circles. And restorative justice in Brazil has grown, always paying very, very much attention to being faithful to the values and to the roots of what we do. And that is extremely important that we continue to do that. And that's the concern many people have, and we have to think about, of keeping the roots healthy. Yes. Mudei um pouquinho, Laryssa, mas é isso, né? É Manter isso as aí. raízes saudáveis. Então, I did remember one very serious limitation of the virtual circles.
Eu lembrei de uma limitação muito séria do círculo virtual. We Agora, can't hug each other. a gente não pode se abraçar. And I miss the hugs in Brazil. Me too. Eu Me too, sinto okay. muita falta dos abraços no Brasil, gente. Nós somos os campeões de abraço. I believe we are the champions of huggers. We have the best huggers. That is the biggest problem with virtual circles. Bom, eu acho que foi muito esclarecedor. Nós estamos a 1h30, né? E agradeço toda a disponibilidade das duas. E quero dizer que nós estamos numa construção, né? A justiça restaurativa é construção. E isso que nós estamos pensando, e é bom que se fale, que se exponha, que se diga as dúvidas, os medos, né? De entrar nesse mundo que até 4 meses atrás não era nosso mundo. Uhum. E quer Posso que eu falar? fale tudo? Pode? Deixa eu falar. Pode. So, Laryssa wants to say thank you very much to both of us, especially UK. And that's very, very important to talk about our fears with these changing times. And that we have to keep talking, and we have to keep seeing new possibilities and seeing how to do what we do the best way possible, whatever is necessary in these times. Yes. Então, para encerrar, né, eu queria pedir para que a Kay dissesse o que a justiça restaurativa, como é que nós que somos, que acreditamos na justiça restaurativa e trabalhamos com ela e mudamos tudo por conta desse contato, ao que nós estamos sendo chamados? Qual o chamado que a pandemia trouxe para quem é restaurativo? E assim nós encerramos. So, as a last question, she would like you to tell us what's the call for people who work with restorative justice in these times of pandemic? What's our call? I don't think the call is any different. Eu acho que o chamado não é diferente do que nós já tínhamos. The call is to find the best in each other and try to bring it forth in ourselves, but with an attitude of forgiveness because we will mess up. Então, o chamado é o chamado de sempre da justiça restaurativa, de nós procurarmos ver o melhor de nós mesmos e nos outros, e também de haver muito perdão, porque nós vamos criar confusão também. Então, que nós tenhamos esse sentimento de perdão para quando as coisas não forem como deveriam ter sido. We're called to a practice of love. Nosso chamado é a prática do amor. Depois disso, né, só me resta encerrar. E I would like to thank you very much, Kay. Fátima, muito obrigada pela tua parceria incondicional com a gente aqui do Paraná, porque você nos pariu, então você tem que embalar, né? E desejo uma boa noite para você, ainda aí dia aqui já está escurecendo, né? E que todos possamos estar
em segurança, e que na próxima vez que a Kay vier ao Brasil, que o Paraná esteja nos caminhos dela. So she thanks you very much, Kay, and me, because she says you gave us birth. And so now you have to cradle us, you know, to put us in a cradle and swing us. I want to say that it makes me so happy to feel this connection to Brazil through this very specific moment. A Kay diz que se sente extremamente agradecida pela conexão tão especial que nós temos, que ela tem com o Brasil, especialmente nesse momento. Então, ela nos agradece. It's delightful to hear the rhythm of Portuguese, even though I can't understand it. Ela disse que é uma delícia escutar o ritmo do português, mesmo ela não entendendo nada. Okay. So, thank you. Bye. Good night. Good night. Miss you. Mwah. Miss you Everyone. both. Bye, bye. Laryssa, fica um pouquinho mais. Fico. Ou podemos falar pelo WhatsApp para não transmitir para o Brasil inteiro. Acho melhor, né? Gente, um prazer estar aqui.